Graça e paz, meu amigo irmão. Em nossa devocional de esperança e vida de hoje, vamos aqui concluir a série Práticas Cristãs, e onde eu me lembro aqui de já ter observado com você 3 práticas cristãs, que são a prática de conhecer a palavra de Deus, de orar a Deus e de congregar. E todas elas devem ser desenvolvidas de modo constante na nossa vida, para que nós sejamos então aperfeiçoados por Deus e para Deus. E a última prática que eu quero aqui observar com você, e não a menos importante, e até gostaria de destacar que existem muitas outras práticas cristãs, as quais são realmente usuais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Mas eu decidi aqui por hora apenas meditarmos nessas 4, aprendermos a essas 4, porque eu acredito que já é um bom início para a nossa prática, para a nossa vida diária. Então hoje eu quero observar com você a prática cristã de servir a Deus e uns aos outros também. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler apenas o versículo de número 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Meu irmão, se você voltar aí no início do capítulo 5, você vai ver Paulo relatando que Cristo Jesus, ele nos libertou para a liberdade. E agora aqui no versículo 13, este apóstolo nos propõe algo que parece ser contraditório. A verdade é que, a partir deste texto que nós lemos, ele está agora nos ensinando, meus irmãos, como nós devemos, então, viver esta liberdade para a qual nós somos chamados em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo faz aqui 2 recomendações. A primeira delas é que nós não devemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, para dar, ou seja, para satisfazer a nossa natureza humana, as nossas vontades pessoais, mas sim para servir uns aos outros. Essa é a primeira, não devemos dar lugar à nossa carne. E eu me lembro ainda de que na minha adolescência, em um acampamento, eu ouvi a seguinte frase que eu guardo sempre comigo: nada que Deus nos dá é para nós mesmos. E meus irmãos, conforme nós vimos aqui neste texto bíblico, nem mesmo a liberdade que Cristo Jesus nos dá, ela é para nós mesmos. Pois em Cristo Jesus nós somos livres para justamente negar a nós mesmos, negar as nossas vontades carnais, negar as nossas falsas paixões e então nos sujeitarmos à sua autoridade e vontade para as nossas vidas. E isso nos leva à segunda recomendação aqui feita pelo apóstolo Paulo, de como devemos fazer bom uso, então, desta liberdade que Cristo Jesus nos concede. E essa segunda recomendação feita por ele é: sede servos uns dos outros, pelo amor. E isso que o apóstolo aqui está propondo a mim e a você não é nada novo, querido, porque basta você continuar aí com a sua leitura e que você vai ver ali a partir do versículo de número 14 que toda a lei ela se cumpre no amar ao próximo como a ti mesmo, priorizando a vida e a necessidade do outro tanto quanto eu e você priorizamos as nossas próprias coisas. Não é? O próprio Jesus, enquanto ele esteve na terra exercendo o seu ministério terreno, ele ensinou, ele insistiu, meus irmãos, com aqueles que o seguiam, sobre a necessidade que nós temos de amar e servir ao próximo. Ele ainda demonstrou isso diariamente aos seus discípulos, como eles deveriam servir. Se você olhar aí na sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, também em Marcos, no capítulo 10, 45, ambos os autores aí, eles citam as palavras do próprio Jesus, quando ele disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lá no Evangelho segundo João, você pode ler no capítulo de número 13, que este mesmo Senhor e Cristo, ele também se sujeitou a ser servo de todos e ensinou aos seus 12 discípulos a humildade,
lavando então os seus pés, insistindo com eles, dizendo: olha, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Queridos, nada que Deus nos dá é para nós mesmos. A vida abundante que eu e você temos, os bens, a saúde, o conhecimento, a liberdade, enfim, tudo é para ser compartilhado. Como cristãos, nós devemos imitar ao nosso Cristo e ter a disposição, meus irmãos, de servir uns aos outros em amor. Devemos servir sem esperar nada em troca. Precisamos servir para que Deus seja glorificado. E só iremos assim fazê-lo, meus irmãos, andando no Espírito, como o próprio Paulo segue ali na sua carta aos Gálatas, a partir do versículo de número 16, onde ele começa agora a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então nós precisamos buscar do Senhor e permitir que o seu Espírito venha produzir em nós o seu fruto que é agradável ao Senhor, com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, meus irmãos, fidelidade, mansidão e domínio próprio, de forma que o nosso serviço seja agradável a Deus e dê também bom testemunho da nossa fé nele. A minha oração, meu irmão, é para que você consiga a cada dia exercer uma prática cristã saudável, sendo assim aperfeiçoado em Cristo Jesus para a glória de Deus o Pai.